Olá, Oi, Gabi. tudo bem? Tudo Então, ótimo com agora tem como você? só virar a câmera um Vamos virar. pouquinho. Perfeito, agora tá ótimo. Me ouvindo e vendo direitinho? Muito bem, e você? Perfeitamente também. Agradecer a todos os presentes, abrilhantando nossa segunda-feira e mais um dia do nosso primeiro congresso online de Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje teremos Samara, que entrevistada maravilhosa no nosso De Frente com Gabriela Barreta DV, no qual eu entrevisto personalidades jurídicas inovadoras, tecnológicas e protagonistas femininas que hoje a gente tem uma representatividade icônica no mercado nacional. Ela que é head da área contenciosa na Opsi Blum Advogados, indicado pela revista Análise 2019-2018 como advogada referência nas áreas de direito digital e comércio, e em quarto lugar do ranking de advogados mais admirados do estado de São Paulo, mestranda, coautora, membro do grupo de estudos de pesquisas e bem como estará nos representando no congresso internacional aí, levantando essa bandeira além do protagonismo feminino, aliado às novas tendências de mercado, propagando o Brasil nessas novas tendências. Muito obrigada pelo aceite. É de grande valia sua participação no nosso congresso. Pode se Obrigada, apresentar. Gabi. Obrigada pela apresentação. Quero cumprimentar todos que já estão presentes também. Obrigada pela atenção, pela audiência. Eu quero parabenizar a Gabi pelo trabalho, não só por ser uma desbravadora desse mundo do direito digital, mas me sinto duplamente orgulhosa por você ser uma mulher representando advogada, empreendedora, pioneira, que inova nesse mercado, trazendo o primeiro congresso online sobre LGPD, sobre Legislação Geral de Proteção de Dados. Então, é um orgulho muito grande estar contigo, Gabi. Obrigada pelo convite. Coisa fofa. E para iniciar, frente à realidade trazida pela quarta revolução industrial, com o uso de algoritmos avançados, aprendizado de máquina, inteligência artificial, com o uso de assistentes digitais ativados por voz e arroteamento de tráfego, tecnologias incorporadas em carros autônomos e telefones inteligentes. Quais os aspectos positivos da Lei Geral de Proteção de Dados frente a essa realidade já existente? Não é algo que estamos falando do futuro, nós estamos Não, convivendo com tudo isso. já faz parte do nosso dia a dia. E eu adoro esse tema de inteligência artificial e algoritmos. Inclusive, eu dou aula sobre isso no INSPER, é um curso de extensão aqui em São Paulo em proteção de dados, no INSPER, para quem tiver interesse em aprofundar o conhecimento. E vou adorar. Que bom que você fez essa primeira pergunta, porque é um tema que eu adoro, é um tema que eu estudo na minha pesquisa, na minha dissertação, no mestrado, e sem dúvida tem muita coisa para ser falada sobre ele. Queria dar dois recadinhos primeiro para o pessoal que está nos assistindo. O primeiro é que nós construímos um site que chama portaldaprivacidade.com. Eu sei que a Gabi é uma navegadora assídua, né? E lá nesse site, o portaldaprivacidade.com, vocês podem encontrar artigos, materiais sobre legislação geral de proteção de dados, infográficos com os bullet points, os principais pontos da lei, tanto em português quanto em inglês. E não só sobre LGPD, mas também sobre GDPR. Então, esse é um primeiro recadinho. O segundo é que, como a Gabi já introduziu, eu estarei lá no Global Privacy Summit da IAPP, da International Association of Privacy Professionals. E, na medida do possível, eu pretendo fazer a cobertura do evento, passar aqui no Instagram algumas notícias sobre os principais palestrantes, temas abordados. Esse é um global event que vai reunir quase 4.000 profissionais da área de proteção de dados pessoais do mundo inteiro. Então, lá certamente nós teremos nessa imersão de 3 dias, dia 1º, dia 2º, dia 2 e dia 3 de maio, muita novidade, um acesso muito grande a tendências, jurisprudência, etc. Então, acompanhem por aqui também. Na medida do possível, eu dou notícias e conto como está sendo o evento. Tá bom? Gabi, Samara, diga. ao final do nosso congresso, eu tô pegando alguns artigos que eu acho congruentes e se puder me passar algum desses materiais que você vai estar propagando nesse Claro. congresso internacional, eu coloco tudo no Drive para enviar e-mail para todo mundo. Claro, inclusive,
eventuais livros ou artigos ou guidelines que eu mencionar aqui hoje. Eu vou deixar todos os links disponíveis com a Gabi para ela publicar para vocês depois, seja via canal dela do YouTube, seja via site, enfim, o local que ela achar melhor para que vocês tenham acesso a esse material também. Tá bom? Maravilha. Então, Gabi, vamos entrar no assunto da tua primeira pergunta. Você perguntou, Samara, como se relacionam inteligência artificial, algoritmos e proteção de dados? A nossa legislação, ela traz algo positivo para esse aspecto, para esses temas, e esses são temas que eu adoro. Né? Para a gente começar a conversar sobre isso, é importante que a gente tenha uma diferenciação clara sobre o que é inteligência artificial e o que é machine learning, que é dentro do machine learning que a gente começa a ter algumas complicações com relação à proteção de dados pessoais, né? A inteligência artificial, ela é uma programação de uma máquina para que ela reproduza um comportamento humano. Então, o exemplo mais simples, mais básico que a gente pode dar de inteligência artificial é aquela máquina da Coca-Cola ou de lanchinhos em que você vai lá, coloca uma notinha de dinheiro ou passa o seu cartão e a máquina te devolve o item escolhido, né? Esse é o exemplo mais fácil de programação de uma máquina para reproduzir um comportamento humano e substituir a interação do humano nessa relação. O machine learning, ele é uma fase mais evoluída da inteligência artificial, porque aqui a gente começa a falar de algoritmos não só para a realização de tarefas, mas do treinamento e da programação desses algoritmos para que eles conversem entre eles, aprendam uns com os outros, formas de realizar essas tarefas de uma forma mais efetiva e entregando o resultado de uma forma mais rápida. Por que que aqui a gente começa a entrar nessa seara complicada da proteção de dados? Porque toda a nossa legislação ela é baseada nos princípios de transparência, de auditabilidade, de acesso a como esses dados são tratados, dados pessoais, para quais finalidades. E quando eu falo da programação de algoritmos de máquinas para conversarem entre elas e chegarem à conclusão de qual é a forma de se alcançar um resultado mais rápido, nem sempre eu, como humano, consigo acessar esse passo a passo. Nem sempre eu consigo identificar quais foram as decisões tomadas e por quê, para que aquela tarefa fosse realizada de uma forma mais rápida. Tem um caso muito legal que exemplifica bem isso que eu estou dizendo, que é um caso recente da IBM, envolvendo uma experiência que cientistas fizeram com 2 computadores, que eles chamaram de Alice e Bob. E eles programaram esses 2 computadores, algoritmos para negociarem um acordo para tentar transigir. E enquanto os computadores conversavam, né, por meio desses algoritmos programados, os cientistas ficaram assistindo toda a interação entre eles. Em algum momento, esses algoritmos chegaram à conclusão de que o inglês, que era a língua para a qual eles tinham sido programados para conversar, não era a língua mais fácil ou mais eficiente para resolver mais rapidamente aquela questão. E eles trocaram de língua e começaram a conversar em outra língua, uma língua cheia de códigos, que os cientistas não conseguiam mais entender qual o caminho que eles estavam percorrendo, para onde eles estavam indo e qual solução, quais esses caminhos para buscar a solução mais rápida, mais adequada. E esse é um exemplo muito bom, porque o que os cientistas fizeram foi tirar esses computadores da tomada, porque perderam o controle sobre o que era discutido pelos computadores, pelos algoritmos, e não conseguiam mais rastrear ou auditar todo esse caminho percorrido pelos computadores e pela linguagem e a programação dos algoritmos. Quando a gente fala de uma legislação de proteção de dados, que quer ser completamente transparente com o usuário com relação aos dados dele que serão tratados, a gente entra aqui num limbo com os algoritmos, né? Nesse tipo de situação, que a gente chama de caixa preta, como se fosse a caixa preta de um avião, né? Black box. E existe um livro muito bom sobre isso, para quem tiver interesse, que chama Black Box Society, do Frank Pasquale.
Nesse livro, ele fala de todo esse desafio de aprendizagem dos computadores para a tomada de decisão e o quanto que a gente pode perder o controle disso. Bom, voltando aqui para a lei. Quando a gente fala de transparência, de acesso a dados, de decisões, principalmente da garantia de que decisões não serão tomadas de forma a discriminar alguém, porque há o princípio da não discriminação na Lei Geral de Proteção de Dados, como que eu consigo garantir auditabilidade, acesso a esse caminho todo percorrido pelos algoritmos na fase de machine learning? E como que eu consigo, tomada alguma decisão que prejudique alguém, auditar esse caminho? Esse é um desafio muito grande, que é um desafio jurídico, mas é um desafio das áreas de tecnologia, segurança da informação, tecnologia da informação, compliance, auditoria. A legislação geral de proteção de dados, no geral, ela é uma legislação que abraça toda a empresa, todas as áreas de uma empresa, né? Não é só o jurídico que precisa se envolver num projeto como esse. O trabalho maior, na verdade, a mão na massa para adaptar todos os sistemas da empresa, para tornar a empresa, para que ela esteja em compliance, das áreas de segurança da informação, de tecnologia da informação, de compliance. Então, sem dúvida, qualquer profissional que trabalhe nessa área, um DPO, um Data Protection Officer, ou um gerente de Data Privacy, uma área de proteção de dados, ela precisa ter profissionais que saibam conversar com as outras áreas, ativar as outras áreas, convencer as outras áreas a trabalharem em conjunto, porque realmente é um desafio muito grande, né? E uma última consideração é que o mundo inteiro discute sobre como lidar com essa questão dos algoritmos, né? A ICO lá no Reino Unido, a European Data Protection Board, as duas emitiram já guidelines sobre como lidar com essa questão do tratamento de dados por meio de algoritmos, inteligência artificial. Eu posso deixar os links aqui com a Gabi para ela disponibilizar para vocês depois. E tudo gira em torno de como garantir essa auditabilidade e que a tomada de decisão vai ser transparente e não prejudicar ninguém, né? Existe aqui também uma discussão sobre moral e ética, né? Você falou na sua introdução, na sua pergunta, sobre os carros completamente independentes, automatizados. Em algum momento, esses algoritmos que coordenam toda a direção do carro, eles serão programados para tomar uma decisão. E essa decisão pode ser sobre atropelar uma criança ou atropelar um adulto, numa situação de risco, numa situação em que um acidente seja inevitável. Então, que tipo de input será colocado nesse algoritmo para que ele faça escolhas num momento de crise e para que ele reflita a melhor decisão de menos risco para os passageiros, né, nesse carro, ou para a empresa que fabricou esse carro e que colocou ele no mercado. A gente tem discussões muito profundas aqui sobre discriminação, sobre viés. A gente já teve experiências aqui no Brasil e fora de testes de algoritmos em redes sociais que refletiram todo esse preconceito que existe, que é natural do ser humano e que é refletido no input na programação desses algoritmos quando a gente programa inteligência artificial, né? E lá na GDPR, a gente tem uma previsão específica na Consideranda 71, que fala da necessidade de toda decisão tomada por meio de algoritmos ser revisada com interação humana, né? Justamente para garantir esse acesso aos dados e esse direito de explicações, de resposta por parte do titular dos dados que se sentir prejudicado com relação a esse tratamento. Aqui na LGPD, nós tínhamos essa previsão específica de revisão humana de decisões tomadas por algoritmos, lá no artigo 20, mas depois da medida provisória 869 de 2018, essa revisão humana foi retirada da lei.
Então, hoje, existe sim a revisão de qualquer decisão tomada por meio de algoritmos programados, mas ela não precisa, em tese, ter essa participação humana. E essa é uma grande discussão para a nossa lei aqui no Brasil, porque nos parece que esvaziou um pouco o sentido da revisão. Se a máquina comete um erro, se o algoritmo comete um erro, toma uma decisão e ele discrimina alguém, como que uma revisão se daria pela mesma máquina e ela traria um resultado justo, efetivo, adequado, né? Me parece que a revisão com interação humana é extremamente necessária. O que a nossa lei trouxe para tentar equalizar um pouco essa situação foi o direito de a Autoridade Nacional de Proteção de Dados revisar, poder auditar a empresa e os algoritmos sempre que houver qualquer tipo de decisão que envolva discriminação. Então, a gente abriu mão da revisão humana desses algoritmos, mas conta com o apoio da autoridade para que ela audite uma situação como essa que gere algum tipo de discriminação. É por isso que muitas empresas falam não só na criação de um programa de governança em proteção de dados, mas na criação de um programa de governança de algoritmos. Por quê? Porque todos esses profissionais que programam algoritmos para as empresas precisam ser treinados com o mindset da legislação de proteção de dados pessoais. Precisam saber quais são os direitos dos usuários, quais são os limites, até onde eles podem configurar uma ferramenta para tomar uma decisão sem que isso gere algum risco para a empresa. Perfeita explanação. E qual o comparativo entre a LGPD e a GDPR em relação às bases legais para coleta e tratamento de dados? Bom, vamos lá. Nós temos a LGPD muito parecida com a GDPR em diversos aspectos, né? Nós nos inspiramos nessa legislação que é extremamente rígida lá na Europa, num local que já tem uma cultura de proteção de dados desenvolvida, para trazer uma legislação de proteção de dados para o país. Isso tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Nesse aspecto das bases legais especificamente, nós trouxemos algumas previsões um pouco diferentes. Lá na GDPR, eu tenho 6 bases legais de coleta de dados. Então, toda vez que uma empresa, uma pessoa jurídica, física, decide coletar e tratar dados, ela precisa necessariamente, como base legal, ter o consentimento ou ter um contrato firmado, ter o dever de proteger a saúde ou a vida de alguém, a proteção do interesse público, isso lá na GDPR, né? E o consentimento na GDPR vem com uma força muito grande, um consentimento caracterizado pelo consentimento destacado, específico, informado, que é muito diferente do consentimento que nós temos hoje aqui no Brasil, né? Apesar de já haver, mesmo com a LGPD não vigente, o conceito lá do Marco Civil da Internet, de que o consentimento precisa ser livre, expresso e informado, a gente sabe que na prática não é assim que as nossas plataformas, os nossos provedores de acesso funcionam, né? Existem aqueles termos de uso que são difíceis de ler, muito detalhados, com letra pequena, que não são objetivos, não são claros, muitos dos usuários não leem, e um simples aceite, um clique no aceite dessas políticas configura um consentimento que, de acordo com a legislação vigente, o Marco Civil já não é adequado, né? A LGPD, ela traz 10 bases legais para tratamento de dados pessoais. Então, a gente sai do cenário do consentimento como única base legal para coleta e tratamento de dados, que é o cenário que nós temos hoje com o Marco Civil da Internet, com o Código de Defesa do Consumidor e etc. E a gente passa para um cenário que comercialmente é muito mais interessante para as empresas, que é o cenário de não precisar depender do consentimento para diversas situações para a coleta dos dados pessoais, porque a nossa legislação trouxe essas 10 bases.
Então, essas 10 bases, uma dessas bases é o consentimento, mas nós temos o cumprimento de uma obrigação legal, a execução de um contrato, execução de políticas públicas, a proteção da vida, tutela da saúde, a proteção do crédito, que é algo muito interessante para instituições financeiras, por exemplo, que precisam desenvolver as suas políticas de prevenção à fraude e que, para isso, precisam coletar dados pessoais, muitas vezes dados sensíveis, né? Um exemplo muito bom que eu costumo dar nesses casos de eleição da proteção ao crédito como base legal para coleta e tratamento de dados, são aquelas empresas que se utilizam, inclusive de dados sensíveis, que são os teus dados biométricos, para planejar políticas antifraude. Tem uma empresa de fidelização que ela criou um seguinte programa. Ela conseguiu detectar quais são as características específicas da Gabi, por exemplo, quando ela navega na internet, no site dessa empresa. Então, você, Gabi, você tem dados biométricos comportamentais muito específicos. A velocidade com que você mexe no mouse, a velocidade do clique, a velocidade da digitação, os principais typos, os principais erros. Todas essas características são muito pessoais suas. E isso faz com que empresas consigam desenvolver políticas antifraude baseadas na coleta e no tratamento de dados biométricos comportamentais, visando compreender se naquele momento da emissão de um resgate de pontos de fidelidade, por exemplo, se é realmente a Gabi que está navegando ou não. Então, veja aqui uma situação em que há a utilização de dados pessoais para proteção para criação de políticas antifraude ou para proteção do crédito, dependendo se for uma instituição financeira que trabalha nesse formato, né? Mas nós temos 10 bases legais e isso é muito importante para as empresas no geral no mercado brasileiro, porque traz a capacidade de não inviabilizar um mercado, né? Porque todo mercado hoje depende de coleta de dados pessoais, não existe uma empresa que não necessite dos dados pessoais para funcionar. E, por outro lado, o consentimento ele ficou muito difícil de ser obtido, ele ficou muito rigoroso, né? O consentimento hoje ele precisa ser livre, então você precisa ter o poder de barganha, você pode escolher fornecer os seus dados ou não e ainda assim utilizar o serviço. Obviamente, existem dados mínimos que precisam ser fornecidos para que a prestação do serviço seja possível, mas na grande maioria dos casos, nem todos os dados que eles pedem para coletar são necessários, né? Que nos pedem. Ele precisa ser destacado, e precisa ser específico, então precisa ser objetivo. Esses termos de uso que nós costumamos ver hoje, eles tendem a ser transformados em políticas muito mais simples de ser lidas, muito mais objetivas, com bullet points, com indicação de links, remessa a outras políticas, a outras plataformas, bem ilustrativo mesmo, né? E uma previsão interessante que está lá no nosso artigo 14 da LGPD é que, inclusive, a atenção para a elaboração desses termos de uso para crianças e adolescentes precisa ser ainda maior. Porque, de acordo com a nossa legislação, crianças e adolescentes têm uma capacidade de discernimento diferente com relação às informações que elas acessam e de interpretação, né, dos dados. E, portanto, os termos de uso para a obtenção desse consentimento precisam ser cada vez mais ilustrados, cada vez mais lúdicos. Muito provavelmente nós veremos termos de uso transformados em gibis, em desenhos, para que as crianças e adolescentes consigam visualizar com clareza quais são os seus direitos, quais dados são coletados, para que eles são utilizados, etc. E há essa previsão lá no artigo 14 de que o consentimento atrelado à criança, ele precisa ser obtido do responsável legal, do pai ou do responsável legal. Então, toda criança, e de acordo com o artigo 14 fala em criança especificamente, mas interpretando todo o ordenamento jurídico, a gente pode concluir que essa obrigação se aplica para crianças e adolescentes também. Esse consentimento ele precisa ser recebido do seu responsável legal, e a lei deu o ônus para o controlador
para a empresa que coleta esses dados e trata e toma decisão sobre como tratar esses dados, de comprovar que aquele consentimento que ela obteve realmente partiu do responsável legal. Então, veja como é complicado operacionalizar isso tecnicamente, já que hoje em dia nós temos dificuldade de comprovar quem está por trás da tela do computador, quem está por trás da tela do celular, se essa navegação realmente vem sendo realizada pela pessoa que diz ser, né? Então, o consentimento ele ficou muito mais desafiador. A ideia é que nesses projetos de implantação da Legislação Geral de Proteção de Dados, as empresas consigam encontrar formas de encaixar a coleta desses dados em outras bases legais, para que elas tenham um pouco mais de liberdade para esse tratamento. Excelente. Em relação a qual tratamento do dado pela lei para os casos de transferência internacional de dados? Bom, vamos lá. A nossa lei, ela se inspirou muito na GDPR nesse aspecto, né? A General Data Protection Regulation, ela elege, as autoridades nacionais elegem quais são os países que têm nível de segurança adequado de proteção de dados pessoais e que, por isso, esses dados podem transitar sem maior burocracia, né? Essa previsão está lá no artigo 45 da GDPR. A LGPD, ela segue essa mesma linha. Então, há essa previsão de que para que o Brasil, empresas brasileiras que tratam dados aqui possam transferir dados internacionalmente, trocar dados com empresas de fora do nosso território, a nossa autoridade nacional precisará reconhecer esses outros países como países que possuem um nível adequado de segurança em suas legislações de proteção de dados pessoais. A Europa já reconheceu aproximadamente 10, 12 países com um nível de segurança equivalente, em que não há essa burocracia para transferência internacional de dados. E aqui na América Latina, só Argentina e Uruguai que são reconhecidos com um nível adequado de segurança em proteção de dados para que essa transferência internacional seja realizada. O Brasil, ele, apesar de ser muito desenvolvido em sua legislação atrelada ao meio eletrônico, ao ambiente digital, ele chega um pouco atrasado nessa corrida da legislação de proteção de dados, porque aqui na América Latina, vários países já possuem as suas legislações, né? O Chile, a Argentina, o Uruguai, o México, a Colômbia, o Peru, Costa Rica, Panamá, são locais em que já a legislação de proteção de dados já existe há alguns anos. O Brasil teve a sua legislação criada agora. Quando da sua vigência, deve haver um pedido para que a Autoridade Nacional Europeia nos reconheça com um nível de segurança adequado e veremos o que virá, né? Fora esse reconhecimento, nós temos as possibilidades de transferência de proteção de dados por meio de cláusulas padrão ou de alguns mecanismos que são alinhados em lei. Então, se você não for um país com nível de segurança equivalente reconhecido, você pode contar com cláusulas padrão, que são cláusulas desenvolvidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para que constem nesses contratos de transferência internacional de dados pessoais. Você pode contar com códigos de conduta, com selos, com certificações, com diversos aspectos e documentos que comprovem que você possui esse nível de segurança equivalente para te transformar em uma empresa apta a negociar internacionalmente dados pessoais. Já existem guidelines também, principalmente da European Data Protection Board, sobre transferência internacional de dados, sobre cláusulas padrão, sobre Binding Corporate Rules. Inclusive, quem tiver a curiosidade, quiser acessar, o site da Agência Espanhola de Proteção de Dados Pessoais tem inclusive um formuláriozinho que você preenche com os dados da sua necessidade de transferência internacional de dados
e esse site gera essa cláusula automaticamente para você inserir nos seus contratos. Então, as autoridades, as comissões já estão se adaptando a esse ambiente tecnológico também para gerar facilidade nessa transferência internacional, que é algo que garante a manutenção dessa economia globalizada de dados que nós vivemos hoje, né? A ideia dos dois pilares principais das legislações de proteção de dados são proteger os direitos dos usuários, obviamente, dos titulares dos dados, mas também garantir o desenvolvimento econômico sustentável de todos os países em uma economia globalizada, né? Para que abusos sejam combatidos, para que excessos sejam punidos e para que todos os países consigam se inserir nessa realidade de proteção de dados pessoais. Agradecer a participação do Maurício, que está fazendo considerações excepcionais. Ele falou que curioso que a Argentina tinha uma lei que não se adequava ao modelo europeu, dentre inúmeras, né? Sobretudo em razão da falta de uma autoridade de proteção de dados com autonomia técnica e financeira, fazendo sempre o complemento da sua fala. Excepcional. E o que são considerados dados anonimizados e qual o tratamento previsto na lei? Bom, vamos lá. No nosso artigo 12 da LGPD, há a previsão de que o dado anônimo, o dado anonimizado, ele não é dado pessoal. O que é o dado anonimizado? Está lá no artigo 5º. É aquele dado que passa por um processo técnico de criptografia, em que eu perco a possibilidade de identificar qual é o indivíduo que está por trás deste dado. Então, dando um exemplo simples aqui de um caso de vazamento de dados pessoais, esses casos que são cada vez mais comuns aqui no Brasil. Se você tem o vazamento de uma base de dados, por exemplo, com dados de nome, CPF, RG, e-mail, login e senha, dados financeiros, você consegue identificar diretamente a pessoa que está atrelada àquele vazamento. Se esses dados estiverem anonimizados, se for aplicada tecnologia e técnica para que esses dados sejam criptografados e uma mesma base como essa que nós falamos aqui for vazada, você não vai conseguir identificar qual usuário que está por trás desse dado. Então, a anonimização ela é um processo que ela traz muita segurança para o tratamento de dados pessoais. E existem previsões específicas na nossa lei em relação a estudos de órgãos científicos, de pesquisa, ou estudos atrelados à saúde, em que há recomendação expressa de que esses dados sejam anonimizados para a proteção dos titulares dos dados que foram envolvidos, né? A nossa lei, ela ficou um pouco confusa com relação à anonimização, porque lá na GDPR há uma diferenciação entre anonimização e pseudonimização, né? Que é uma diferenciação que foi feita de uma forma geral para aplicação a toda a lei, a toda a GDPR. Aqui, na nossa legislação, a gente fala de forma genérica da anonimização e cita a pseudonimização lá no artigo 13, tornando ela aplicável em tese só para aqueles casos que envolvam, em que se aplique tratamento de dados na área da saúde, de órgãos de pesquisa e pesquisas atreladas à saúde. Lá na GDPR, como que funciona essa diferenciação? O dado anonimizado é aquele que se aplica a técnica, se aplica a tecnologia, a criptografia, para tornar esse dado anônimo, se transforma esse dado num código, por exemplo, e essa anonimização é irreversível. Eu não consigo mais, com a utilização do estado da técnica, da tecnologia atual, reverter esse processo. Então, esse dado ele fica protegido para sempre, em tese, né? A pseudonimização, ela é diferente. A pseudonimização é a separação de dados pessoais em bases de dados diferentes para que, caso haja alguma vulnerabilidade ou vazamento em uma base de dados apenas e não em outra, por exemplo, eu não consiga identificar o responsável pelo dado pessoal, porque o dado é incompleto. Porque eu separei esses dados que, vinculados, poderiam
identificar diretamente ou indiretamente uma pessoa, né? Na nossa legislação, a gente fala no artigo 5º só da anonimização, cita a pseudonimização no artigo 13, mas a minha intuição é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados deve regulamentar, principalmente setorialmente, essa questão. Ótimo. E como reflete na Lei Geral de Proteção de Dados as previsões sobre o número de notificação de vazamento de dados que ultrapassa 41 mil casos? Acredita que com a nova lei em vigência será uma verdadeira indústria do dano moral? Porque além da indenização ao governo, a indenização por prejudicado do seu vazamento. Isso Sim. não seria uma forma de propagar ainda essa indústria do dano moral? Mais do que já vem? Sem dúvida, Gabi. A gente brinca que a gente está muito acostumado no Brasil com a expressão do advogado porta de cadeia, né? E que com a LGPD vigente, a gente vai começar a falar dos advogados porta de data center, com certeza. É isso mesmo. Porque a ideia é uma legislação extremamente protetiva do titular, extremamente principiológica, com diversos artigos que trazem uma interpretação muito subjetiva, muito aberta sobre esses direitos atrelados à proteção de dados. É uma legislação que traz responsabilidade solidária entre controlador, operador e todas as empresas que operam nessa cadeia de tratamento de dados pessoais. E tudo isso deve incentivar demandas. Óbvio que com a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, há uma tentativa de transformar a grande maioria dessas demandas em demandas administrativas, porque a Autoridade Nacional é a autoridade responsável por receber essas reclamações, processar essas reclamações e responder para os usuários, pedir explicações para as empresas com relação àquele tratamento que aparentemente foi irregular. Mas há um hábito, que é cultural nosso, de levar essas demandas para o judiciário. Então, sim, deve haver um aumento muito grande dessas demandas quando a lei estiver vigente. E é por isso que todas as empresas estão muito focadas, nesse momento, nos planos de adequação. Porque a gente tem um prazo para a vigência da lei para agosto de 2020 e até lá todas precisam estar em compliance, atendendo todas as obrigações e deveres da lei. Então, o movimento para a implantação desses projetos e para estarem em compliance até agosto de 2020 é muito forte. Perfeito. Maurício está fazendo a consideração que acredita que, com a vigência da lei, os vazamentos ainda serão mais comuns. Qual a sua opinião frente a isso? Já que as punições da LGPD já estão tão severas, assim, né? Eu considero bem altas para alguns padrões, pequenas e microempresas. Uhum. Essa é uma questão muito interessante. Obrigada, Maurício, pela colocação. Por quê? A LGPD é uma legislação que ela traz muitas exigências, muitos deveres, muitas obrigações e que exige das empresas um investimento em tecnologia muito alto. Né? Para você implantar ou adaptar todos os seus sistemas para atender todas as obrigações da lei, isso demanda investimento e tecnologia custa caro ainda, a gente sabe disso. Isso faz com que grandes empresas tenham facilidade, entre aspas, para se adaptar e que pequenas empresas ou startups ou fintechs sofram um pouco com essa adaptação, porque não tem essa capacidade de investimento tão grande nesse primeiro momento. É por isso que a gente recomenda, nesses casos, que essa implantação seja feita de forma faseada. Você tem uma primeira fase em que você vai diagnosticar qual é a sua situação frente às obrigações que a lei traz, entender esse ciclo de vida dos dados pessoais dentro da tua empresa, quais são os dados coletados, por quê, para qual finalidade, se realmente são necessários, são adequados, quais os níveis de segurança que você utiliza para a proteção desses dados pessoais. Se nos perguntassem assim, Gabi e Samara, por onde eu começo, né, a me adaptar a essa legislação de proteção de dados pessoais? Eu te diria que essa fase de diagnóstico é essencial. Então, para essas empresas menores que têm um pouco mais de dificuldade, fintechs, startups, para se adaptar,
o ideal é que elas não desistam da LGPD, mas que façam isso de forma faseada. Até porque um dos princípios da lei é garantir a inovação tecnológica, garantir o desenvolvimento econômico, garantir a evolução da tecnologia. O objetivo dessa lei não é, de forma alguma, fechar empresas ou impedir que empresas atuem porque elas não conseguem se adaptar a todas essas obrigações. E a autoridade nacional, no momento de aplicar uma punição, ela vai levar em consideração o tamanho da empresa, o tamanho do investimento, se foi proporcional. Ela vai levar em consideração se houve cooperação por parte dessa empresa no momento de avaliar um incidente de violação de proteção de dados. Ela leva em consideração também se, por exemplo, um investimento maior para que essa empresa estivesse completamente em compliance inviabilizaria o funcionamento dela ou a existência dela no mercado. Então, tudo envolve, é uma lei muito rígida, mas tudo envolve um bom senso muito grande. E as punições são severas, né? A gente fala aqui de multas por ato de infração. E veja que a gente fala muito em vazamento de dados o tempo inteiro, porque é o exemplo mais fácil de visualizar, mas ato de infração é qualquer ato de violação à legislação. Sim. Então, se você desrespeita o direito de um usuário, você viola a legislação de proteção de dados pessoais e você comete um ato de infração. E a lei fala de multas por ato de até com teto de 50 milhões de reais, ou então 2% do faturamento do grupo econômico no exercício anterior. São multas altíssimas e que não excluem a reparação civil comum que o usuário pode buscar por meio do judiciário, né? Mas eu nem acho que essas são as piores punições, Gabi. Eu acho que uma pior punição da lei seria um bloqueio de utilização de dados pessoais ou uma pena de eliminação de dados pessoais, de eliminação de bases de dados, porque aí sim essa empresa ficaria limitada e não conseguiria mais funcionar. Que empresa funciona sem acesso, sem poder tratar os dados pessoais que são coletados dos seus clientes ou até dos seus funcionários, né? Porque a gente fala aqui de dados pessoais e fica muito na nossa mente a questão do consumidor, o nosso cliente, o consumidor, o dado do consumidor. Mas o titular do dado pessoal pode ser o nosso funcionário, que entrega todos os dados dele lá para o RH para que ele seja contratado e atue na nossa companhia, né? A doutora já falou um pouco, pincelou qual a importância dessa lei para os advogados. Primeiro, essa análise, né, inicial. E eu vi alguns vídeos, inclusive com a blogueira Gabriela, né, sobre a liberdade de expressão em crimes digitais. Quais esses limites do mercado digital frente a inovação da lei? Esse é um tema extremamente polêmico, Gabi. Eu acho que se tivesse que escolher o tema mais polêmico hoje em dia desse mundo do direito digital e da jurisprudência para a gente conversar, seria limites de liberdade de expressão. Sim. E como que a gente relaciona todos esses direitos que são fundamentais, que têm valor igual perante a nossa Constituição Federal, mas que nem sempre são absolutos, né? A gente tem uma cultura aqui no Brasil de uma ditadura que aconteceu com uma censura muito forte e muito recentemente. Os nossos pais viveram nessa época, então o direito à liberdade de expressão, com a Constituição de 1988, é um direito que tem muita força e que é levado muito em consideração pelos nossos juízes, porque os nossos juízes viveram nessa época, a grande maioria deles, né? Em razão da idade que tem e da bagagem cultural e de vida que já possuem. Então, é um direito muito forte, muito prezado pela nossa legislação como um todo, mas ele não é absoluto, né? Porque existem outros direitos fundamentais e também constitucionais, que são o direito à honra, o direito à imagem, o direito ao nome, o direito à reputação, que são direitos tão importantes quanto a liberdade de expressão. Então, quando você se manifesta com relação a uma pessoa física, isso é muito comum no caso das blogueiras, você mencionou a Gabi, né? Muito comum no caso das blogueiras que existam haters e aquelas pessoas que ultrapassam mesmo os limites da liberdade de crítica e de expressão e que usam palavras de baixo calão e que ofendem e perseguem
E, obviamente, isso em algum ponto pode ultrapassar esses limites da liberdade de expressão e permitir que uma pessoa que se sinta ofendida busque os seus direitos, indenização, reparação civil e também criminal, em razão dos crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação. Mas também permite que seja feita a quebra de sigilo, né? No caso das ofensas anônimas, desse ultrapassar da liberdade de expressão de forma não identificada. E eu vejo que muitas pessoas, até da nossa área, conhecem o direito à liberdade de expressão lá na nossa Constituição Federal, mas não leem o finalzinho do inciso, o inciso 4º do artigo 5º, que fala que é permitida a liberdade de expressão, mas que é vedado o anonimato. Então, você tem liberdade para opinar, para criticar, para expor a sua opinião, desde que você se identifique. E é esse direito que nos dá a possibilidade também de quebra de sigilo telemático e quebra de sigilo perante provedores de aplicação, de conexão, para identificar pessoas anônimas que se manifestam de forma a ultrapassar a liberdade de expressão na internet. E esse ultrapassar da liberdade de expressão, eu falei do exemplo das pessoas físicas, mas ele também pode ocorrer com relação às pessoas jurídicas, né? Tem um precedente muito interessante do Tribunal de São Paulo, Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que fala que todos têm o direito de reclamar da prestação de um serviço, ou de um atendimento ruim, ou da falha de um produto, mas e hoje em dia são muito comuns esses sites como Reclame Aqui, etc., né? E muito efetivos também, mas que existe um limite para essa manifestação também, porque existem meios adequados para que essas reclamações sejam feitas e existem limites para que essas reclamações sejam feitas. Então, vamos supor uma pessoa que tem um problema com a prestação de um serviço e ela se utiliza de todos os canais de ouvidoria, por exemplo, dessa empresa, acessa essa empresa, reclama, consegue a restituição de um produto ou que o serviço seja adequadamente prestado. Tudo bem. Mas se ela não consegue, ela acessa o Reclame Aqui e faz uma reclamação para tentar viabilizar um atendimento mais rápido. Tudo bem também. Mas vamos pensar aqui num cenário extremo, em que essa pessoa começa a publicar palavras de baixo calão, denegrir a empresa na internet, manipular a sua marca, atrelar a sua marca a imagens que digam respeito à violência, a armas, a drogas, por exemplo, ou que cria um blog para perseguir essa empresa, para falar mal de funcionários, de líderes, de gestores dessa empresa. Então, aqui a gente começa a enxergar um pouco mais essa desproporcionalidade, né? Que é o que os nossos juízes levam em consideração no momento de julgar um caso como esse, para avaliar se houve algum exagero, algum excesso no exercício dessa liberdade de expressão ou não. Quais áreas acredita que irão impactar ainda mais através da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados? Essa é uma legislação, Gabi, que ela tem uma característica muito diferente de todas as outras que nós temos, né? Nós temos legislações no Brasil que são muito abrangentes. A legislação, por exemplo, de defesa do consumidor. É uma legislação extremamente abrangente, mas ela afeta um setor, que é o setor do consumo, né? A legislação geral de proteção de dados, ela consegue ser uma legislação em que ela afeta todos os setores. Nenhuma empresa hoje funciona sem coletar e tratar dados pessoais. Então, a gente está falando não só de todos os setores da economia, aéreas, varejo, bancário, comércio, indústria, mas a gente fala também de a LGPD afetando todas as áreas dentro da empresa. O jurídico, o compliance, a auditoria, a tecnologia da informação, a segurança da informação, o marketing, a infraestrutura, a administração, o RH, porque por todas essas áreas circulam dados pessoais, né? E além disso, a gente fala muito de tecnologia aqui,
E você, como pioneira e desbravadora dessa área de tecnologia, trouxe o debate voltado para a tecnologia, mas a gente precisa lembrar que a LGPD não se aplica só ao ambiente tecnológico, ela se aplica ao Sim, ambiente eu vi offline. até um artigo de vocês falando da importância da escola. Exato, Eu achei exato, super interessante. exato. Nesse final de semana, inclusive, eu estive num debate lá em São Luís, no Maranhão, numa palestra para conversar com uma rede de escolas sobre a importância da proteção desses dados pessoais. Então, a gente tem aqui uma lei que ela afeta o ambiente online, o ambiente offline, o poder público, o poder privado, ela é extremamente abrangente. Perfeito. E agora conta um pouquinho de ti. Além de fã, além de outras pessoas, porque foi indicação de uma grande amiga minha, Ana Paula, para que você estivesse conosco nesse congresso. E assim, fala sobre os desafios do protagonismo feminino, aliado a essas novas tendências de mercado, esse verdadeiro oceano azul que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Da mesma forma que eu desbravo e sinto muitos desafios, inclusive até para prospectar pessoas para serem entrevistados, quiçá você que está aí nos representando internacionalmente, levantando essa bandeira feminina, brasileira e inovadora dentro do mercado jurídico. Fala dos desafios, qual conselho você daria para nós mulheres que persistimos em trazer conhecimento, robustez. Chega de utilizar a ferramenta da tecnologia, da inovação, das redes sociais, com futilidade, look do dia, e mais conhecimento, menos café e mais robustez de conteúdo. Que é isso que você já faz tão bem. Ah, maravilhosa, obrigada. Você é muito gentil, Gabi, obrigada mesmo. Eu vejo esse mercado todo do digital e da proteção de dados como uma grande oportunidade, né? A gente precisa compreender que o direito mudou. O direito, hoje existem os escritórios especializados em direito digital, as áreas especializadas em direito digital, mas na minha opinião, no futuro tudo será digital. O digital ele é interdisciplinar, ele passa por todas as áreas de uma empresa, desde os contratos com os fornecedores que vão virar smart contracts daqui a pouco, né? Vão ser contratos auto-executáveis e repletos de tecnologia, até as funções mais comuns no dia a dia, não só do advogado, de todos os profissionais, mas na advocacia, a tecnologia está cada vez mais presente e ela tende a garantir e a permitir que advogados continuem no mercado, sim. Existe um debate muito grande sobre esses novos robôs que estão chegando no mercado, que fazem o trabalho dos advogados, Substituir ou principalmente não. substitui os advogados ou não, principalmente quando a gente fala de trabalhos de contencioso em massa, que são mais automatizados, robôs que criam teses, geram teses, pesquisam jurisprudência, formatam peças muito melhor do que qualquer ser humano, né? E esse é um movimento que todos os advogados, homens e mulheres, precisam estar atentos, porque esse é o momento de estudar, quem ainda não começou a estudar a tecnologia, o direito digital, para inserir na sua rotina, em todas as áreas do direito, né? Nós temos, por exemplo, tivemos muito recentemente, 2, 3 semanas atrás, uma decisão aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo reconhecendo que uma prova como válida em um processo judicial, uma prova eletrônica, porque ela tinha sido preservada por blockchain. Né? Então, nós já temos ferramentas de preservação de provas eletrônicas por blockchain no mercado. A ata notarial, que era o que nós costumávamos utilizar, e muito recentemente foi reconhecida pelo nosso Código de Processo Civil como meio adequado para a preservação de provas, já está obsoleta, né? Porque agora o blockchain já é reconhecido pelos nossos tribunais como uma tecnologia passível de utilização para preservação de prova. E a preservação de uma prova ela pode se dar em qualquer área do direito, não só no direito digital, no civil, no criminal, no empresarial, nessa área de proteção de dados, enfim. Então, há um movimento de osmose, assim, entre direito e tecnologia,
que com certeza vai atingir todas as áreas. E nós mulheres temos muita facilidade, né, com essa área, porque nós mulheres somos, por natureza, multidisciplinares, multitarefa, né, multidisciplinares. Estava na Então, audiência, agora entrevistando. é isso. É uma característica que, obviamente, não só mulheres têm, todos têm, mas nós temos um pouco mais aflorado em razão de todas as características culturais nas quais estamos inseridas. E esse é um excelente momento para as mulheres aproveitarem essa área, porque para você ser uma boa advogada na área de direito digital e proteção de dados, você precisa entender de direito, de tecnologia, de compliance, de auditoria, de proteção de dados, de segurança da informação, de tecnologia da informação. Então, a gente pode aproveitar essa multidisciplinariedade, essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, estudar várias coisas ao mesmo tempo, para se destacar nesse mercado. E nesse ponto, acho que a gente tem vantagem, sim. Não tenho palavras para agradecer tamanho conhecimento, experiências compartilhadas aqui conosco. Agradecer Patrícia, Beth, o nosso parceiro também é F. Gattardi, Flávio, gente, Maurício, que nos abrilhantou com tantos questionamentos bacanas, Celina também. Agradecer a todas as pessoas pagando o preço no horário de almoço para nos ouvir. É isso, a Pri também, aí de Santa Catarina, representando a inovação jurídica. Estamos juntas e outras pessoas passando a lhe conhecer, admirar o seu trabalho, assim como eu. Eu vou deixar essa live disponível por 24 horas, porque efetivamente o mundo precisa ouvir. E é isso, Obrigada, gente. Aguardo todos vocês às 19 horas. Hoje teremos o Rodrigo Marques também com o fechamento do nosso primeiro congresso online de LGPD, aí desbravando conhecimento mundo afora. Obrigada. Pode falar, doutora. Boa sorte ao Rodrigo, que é o próximo palestrante. Sempre os últimos são os mais desafiados, porque todas as perguntas comuns já foram feitas, então ele vai ficar com as perguntas mais difíceis, provavelmente, né? Eu quero agradecer a todos, dizer que nas minhas redes eu compartilho notícias, eventos, congressos sobre proteção de dados pessoais e sobre direito digital, cursos de extensão também, pós-graduação. Quem tiver interesse no tema, me sigam, a gente continua conversando. E retomando aqui os 2 recadinhos que eu dei no começo, se vocês quiserem acessar mais material sobre proteção de dados, portaldaprivacidade.com. Lá vocês encontram artigos, infográficos, legislações em inglês, português. E também, se vocês quiserem acompanhar um pouquinho do Global Privacy Summit, que acontece agora em Washington, no dia 1º, 2 e 3 de maio, eu, na medida do possível, vou transmitir um pouquinho de todos esses acontecimentos via Instagram, de quem são os palestrantes, os temas abordados, os insights. O Renato Alpsebum estará lá comigo. E ele é expert em fazer as coberturas dos eventos também. Aliás, ele já começou, porque ele chegou lá hoje. Chegou antes de mim, eu vou amanhã. E ele já começou a sua cobertura. Então, vamos conversando e me mandem inbox para tirar dúvidas se vocês tiverem. Obrigada, Gabi, adorei participar. Parabéns pelo trabalho. E por mais iniciativas assim, né? Que nós, mulheres, tenhamos mais iniciativas assim, porque o direito, ele precisa desse insight tecnológico. Por que não fazer um congresso por meio de uma live no Instagram? Por que não fazer algo mais acessível, online, que todos possam ter acesso a conhecimento? Que a gente sabe que é um mercado muito reservado às grandes capitais ainda. E que é muito difícil de ser acessado em outros ambientes, né? Então, parabéns pelo trabalho. Já virei sua fã. Conte comigo para outras oportunidades também. E vamos nos falando. E lembrar também que vai ter o lançamento do livro em São Paulo do Renato. Estarei presente. Sim, com certeza. É um livro sobre LGPD comentado. Então, é riquíssimo o conteúdo. Vai ser agora em maio. Vou publicar também no meu Instagram, para quem tiver interesse. Eu vou colocar nos stories aqui depois da live. O local e a data. Beijo grande. Tchau, tchau, gente. Obrigada, aguardo vocês às 19 horas. Tchau, tchau. Obrigada. Sucesso. Representatividade. Tchau. Tchau.